Fala pessoal, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Nesse vídeo de hoje eu vou falar com vocês como eu fiz para ficar em primeiro lugar na prova de desempenho didático na minha sub-área, obviamente, no concurso que eu fiz para o IFCE, ou seja, num concurso de IF. O que é que eu fiz? Quais foram os cuidados que eu tomei para poder chegar e ficar com o primeiro lugar? Já digo aqui de início para vocês que eu não fiquei com a nota máxima, não fiquei com 100, eu fiquei com 91 e eu não sei dizer a vocês qual foi o ponto que, de fato, assim, que foi a minha nota foi eliminada, assim, que ela foi cortada, porque eu não fui nem olhar. Eu fiquei em primeiro, então eu não me dei o trabalho de dizer, eu pequei nisso ou naquilo outro, então eu não olhei. Mas eu fiquei com 91, acho que é uma boa pontuação, então eu vou dar as dicas, vou dizer a vocês o que eu fiz para poder alcançar essa pontuação. Se você identificar aqui alguma coisa que você acha que deveria ser acrescentada, peço para você deixar nos comentários. Se você ainda não é inscrito, aproveite e já se inscreve agora, ou então já deixa o seu like, porque esse vídeo aqui ele está assim, ó, recheadíssimo, muito bom mesmo para você que vai fazer algum concurso para prova de desempenho didático de Instituto Federal, certo? Então, a primeira coisa, né, que eu vou deixar aqui para vocês, que é o tópico 1, atente a todos os detalhes do edital. Então, deixo aqui a recomendação para vocês. Tenho o vídeo anterior que eu pego o edital nesse tópico específico lá, nesse item específico do edital que trata sobre a prova de desempenho didático. E eu abro tudo para vocês com algumas dicas, mas agora a dica é como proceder durante a aula. Ainda um pouquinho do pré, mas muito com foco no como proceder durante a aula. Então, pegue lá o vídeo anterior. Aquilo que eu coloquei no vídeo anterior é o básico. Aquilo aí você tem que saber para poder fazer a sua prova, duração e tudo mais, certo? Lembrando que a duração é de 60 minutos. Como preparar o plano de aula? O plano de aula ele vai valer 5 pontos. E eu vou mostrar aqui a vocês como eu fiz o meu. Então, vou começar já por ele mesmo. Vou abrir aqui o arquivo e mostrar a vocês. Então, no concurso passado, a gente tinha um modelo. Esse modelo é esse que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. E ele tinha basicamente, lembrando que o modelo que era fornecido era um PDF, então você mesmo tinha que criar isso aqui num arquivo, num documento de texto, seja, enfim, o Word, o software que você utilizar. E aqui a gente tinha identificação. No caso, eu identificava a minha sub-área, que no caso é circuitos elétricos, sistemas de energia elétrica, instalações elétricas e comandos elétricos. O tema, que foi sorteado, né? No caso do meu edital, esse tema já era dado no lançamento do edital, já no início, não tinha aquele sorteio. Então, assim que eu soube que eu já estava aprovado na primeira etapa do concurso, na prova escrita, né? Que no meu caso foi só subjetiva, não tinha prova objetiva. Então, eu já comecei a preparar a minha aula. No caso de vocês que não sabem, recomendo que vocês peguem os tópicos do edital, da sua sub-área, e já comecem a preparar algumas aulas para você ir treinando, né? No caso, aqui também estava especificado aula em nível de alunos, ensino médio ou educação superior. No meu caso, era educação superior. No edital do IFCE, esse que está agora, que está colocado, que eu estou aqui preparando essa aula para vocês, lá tem nível de graduação, ou seja, nível educação superior também, então você marcaria. Aí tem a data, o horário e meu nome completo, Francisco Marques da Cruz. Então foi isso que eu coloquei. É simples preencher isso. Essa primeira parte aqui é muito simples. E no plano você vai colocar, eu até recomendo que você procure como é aquela disciplina que você vai ministrar, porque geralmente, se você pegar de alguma universidade ou até do próprio IF, você pode conseguir esse tipo de coisa, procurando o nome PPC da disciplina, você vai ver lá naquele conteúdo programático que você pode colocar aqui. Então tem lá objetivo da disciplina, conteúdo programático, tudo isso já tem. Se você procurar PPC da disciplina que você vai ministrar, não sei qual a área, então isso pode ajudar você. Então aqui eu coloquei coisas bem simples, né? Compreender, no meu caso, era correção de fator de potência, então eu coloquei compreender os conceitos acerca das potências ativa, reativa e aparente, abordar sobre o fator de potência. Então perceba que eu coloquei aqui como tópicos, né? Com esses bullets, coloquei aqui, não coloquei muitos, né? Coloquei aqui esses 4, acho que tem mais outra página. O conteúdo programático, tudo que eu vou abordar, potência ativa, potência reativa, e aí eu especifiquei capacitiva e indutiva, potência aparente, fator de potência, correção do fator de potência. Aqui do lado eu coloquei como recursos lousa, marcador para quadro branco, né, que é o pincel. Não coloquei apagador, né, poderia até ter colocado, data show e computador. Que aí no caso do meu concurso eu não precisei levar, mas você tem que sempre verificar no concurso do IFCE, esse agora que está em aberto, precisa levar, você que se responsabiliza por isso. Extensão, eu já falei isso lá no vídeo anterior, então fique bem ligado. E aí a gente tem procedimentos, introdução, desenvolvimento e conclusão. Como é que vai ser essa divisão da minha aula de fato, né? Então a gente tem aqui fazer
o paralelo entre os efeitos da adição de indutores e capacitores em circuitos de corrente alternada. É como se fosse um lembrete para mim, né? Isso aqui. Mostrar os efeitos das outras formas de potência além da ativa, ou seja, reativa e aparente. Mostrar a relevância econômica do tema, em especial devido à correção do fator de potência. No desenvolvimento, vou explanar sobre as definições e fazer um exemplo numérico para para potência ativa, reativa, aparente, bem como a relação entre elas. Então, eu falei aqui exatamente o que eu vou fazer e lembre-se, o que você colocar aqui, você tem que fazer. A banca, ela vai só conferindo o que você falou, ele fez isso, fez isso, fez isso. Porque você não pode fugir do seu plano em relação à sua aula que foi ministrada. Não pode improvisar. O seu improviso, caso ele aconteça, tem que ser dentro do que você planejou. Ou seja, não é um improviso. Você improvisou, fugiu do que está posto no seu plano de aula e aí você já vai perdendo ponto. Temos aqui, definir fator de potência, fazer exemplo numérico, fazer a dedução da fórmula de capacitância, que corrige um fator do atual para o valor desejado, apresentar dados experimentais e, enfim, aí na conclusão mostrar a importância do fator de potência com um exemplo numérico, exemplificando o quanto um sistema pode liberar de capacidade dependendo da correção realizada. Eu escolhi, na minha apresentação, nessa parte da conclusão, mostrar um exemplo prático. Então, no meu caso específico, eu já trabalhava numa universidade, eu tinha acesso a laboratórios, então eu peguei e fiz o experimento prático mesmo e levei na minha aula um experimento prático, usando os multímetros, utilizando os equipamentos que eram utilizados nessa prática na vida real. Então, para mim, casou como uma luva, porque eu trabalhava no laboratório, tinha acesso aos equipamentos, peguei e fiz a prática. E eu levei para minha aula valores numéricos reais de uma prática que eu fiz especialmente para essa aula. Então, foi uma coisa assim que deu bem, que casou bastante, certo? No tópico, o que é que eu utilizei de avaliação? No meu caso, uma ciência exata aqui, né, da área das engenharias. Uma coisa que eu posso trazer, que mais prática, é uma lista de exercício. Então, é o que eu recomendo para você, ter alguma lista de exercício. Eu não sei na sua área como seria mais interessante, mas é bom você reforçar, saber fazer essas perguntas, não ter uma lista muito extensa. Eu vou mostrar a lista para vocês e dentro dessa lista você consegue abordar de forma que você extraia, reforce os conceitos que você trabalhou em aula. Então, tudo isso vai trazer para a banca uma visão de que essa pessoa sabe preparar uma aula, ela sabe explorar o conteúdo que ela ministrou para fazer o aluno memorizar, aprender de fato aquilo. Não só memorizar, mas aprender de fato aquilo. Então, capriche na sua lista também. Não bote exercícios muito fáceis, também não muito difíceis, certo? E aqui eu coloquei a referência indicações bibliográficas. Coloquei Boylestain, que inclusive, né, eu tenho o livro, eu até levei esse livro, coloquei lá em cima da mesa, esse que foi a minha referência principal, levei o livro. Então é bom você indicar livros que realmente você usa, né, para você ter domínio, saber a linguagem do livro. E aí eu indiquei todos esses outros aqui que são coisas que eu tenho contato e que eu já ministrava aula na área utilizando. Então foi uma coisa assim que casou, tipo esse Nilson James aqui também eu tenho, esse Marcos Otávio eu também já uso desde o tempo do curso técnico, esse Irving também já usava bastante. Então esse Clayton Moro Franch, que é acionamento elétrico, também utilizo, tem o livro também, está aqui atrás. Então são coisas assim que são referências que de fato eu já dominava. Então isso traz mais tranquilidade quando você coloca na sua referência, na sua indicação bibliográfica, porque quando você vai falando, aqui e acolá sai alguma coisa referente àquilo que você indicou. Então tudo isso é muito bom para você, certo? Então aqui nós falamos sobre como preparar o plano de aulas. O plano de aula ele vale 5 pontos, não é muito complexo, né? Mas você tem que ser bem conciso, não coloque coisa grandiosa demais, coloque aquilo que você de fato vai fazer no tempo de 60 minutos. Lembrando que você tem aí um tempinho final que você vai resolver uma lista de exercícios com os alunos. Então, eu vou falar mais adiante. Então, tome cuidado para você também não colocar uma aula muito extensa, nem muito extensa, nem muito curta. Então, eu acho que ficou legal essa parte. Se tiver dúvida, deixa aqui. 3. Planejamento da avaliação. Como é que eu fiz a minha lista de exercícios? Então, eu tenho a minha aula que eu planejei, né? E eu preparei já dentro da minha aula, separado, fiz a parte, separadamente, essa lista de exercícios. E eu coloquei o logo já do Instituto Federal, no caso que foi o local que eu ministrei, né? Era o objeto daquela minha aula, era ministrar para alunos do curso de Eletrotécnica e a disciplina Análise de Circuitos. Coloquei meu nome aqui. E lista de exercício e coloquei 10 questões. Tá? Então aqui nas questões eu coloquei questões simples. Algumas dessas questões eu resolvi muito parecidas no slide.
certo? Então já peguei umas no slide, botei aqui com um número diferente, já para o aluno já ir pegando o ritmo, e depois eu comecei a aumentar um pouco mais a complexidade, certo? E aí, a lista de exercício ela tem um papel fundamental no controle do tempo, porque lá no final é que eu vou dizer isso quando a gente for ver a finalização da aula. Então, a lista de exercícios está aqui, deixei ela, um detalhe, não entregue logo no início, né? Eu preferi entregar na hora que eu vou fazer o exercício, por quê? Porque às vezes quando você está fazendo, você está ministrando a sua aula, aí no lugar do aluno ficar prestando atenção em você, ele fica lendo a lista. Então, isso pode prejudicar a sua comunicação, certo? Então, já segura a lista. Na hora que você for resolver a lista, você chega e entrega ali para as 3 pessoas da banca. Então, já deixa lá com você também. É bom você sempre ter, né, 4 vias para você ficar com uma, entregar uma para cada pessoa da banca. E isso depois você entregar o plano de aula, né? Quando você chega, já entrega o plano de aula para cada um deles. Então, vamos lá, né? Faz isso e aí, dentro desse planejamento que você vai fazer da avaliação, que no caso que eu escolhi fazer uma lista de exercícios, seleciona questões, evite colocar números complicados, números complexos. Apesar da banca não ter arguição, não perguntar, mas é importante que você faça uma coisa condizente com o nível que você está trabalhando. Não coloque muito difícil, vou repetir isso outra vez, certo? Então, feito o seu planejamento da lista de exercícios, planejamento da aula, agora eu vou falar um pouquinho sobre o domínio de conteúdo. O domínio de conteúdo ele vale 50% da nota total. Então, é muito importante quando você for fazer a sua apresentação de slides, você saber exatamente tudo que você colocar por lá. Então, eu vou mostrar aqui, eu vou colocar a minha apresentação e eu vou começar a falar um pouquinho sobre ela para vocês. Então, vamos lá, eu vou mostrar aqui a minha apresentação. Ela tem 38 slides, são muitos slides, mas eu vou dizer por que eu coloquei tudo isso. Vamos lá. Quando você vai fazer a quantidade de slides, você já tem que pensar em quanto tempo. Vou gastar tanto tempo em cada slide, se você for fazer com slide, obviamente. E aí, você sabe que alguns slides vão ser muito rápidos e outros slides vão demorar um tempo um pouquinho maior. Então, você grava quando você está fazendo lá no PowerPoint, você grava a sua apresentação. Tem a opção lá de gravar. Você vai gravar e você vai ver o tempo que você está gastando em cada slide. Se você vir que está demorando muito, enxuga, tira algum slide, faz ele ficar menor. Se você tiver com muito tempo sobrando, aí você vê, eu acrescento algum slide ou eu tento focar um pouco mais nesse aqui e explicar de uma maneira diferente, certo? Então na capa eu coloquei o nome da instituição, percebo que eu não estou colocando muitas firulas, tem muito texto nesse aqui porque o nome, né, o título da apresentação era muito grande mesmo. Então eu coloquei as informações cruciais, instituto, subárea, a minha subárea específica, né, o tema específico e, no caso lá, o tema da aula, né, potência aparente ativa e reativa, fator de potência e correção de fator de potência. Então, isso é o meu tema que foi sorteado. Então, coloquei isso na apresentação porque é a capa, né, a pessoa tem que saber tudo o que vai acontecer. No sumário, é importante você colocar também, porque o aluno já vai se preparar para ele saber o que ele vai ver naquela aula. Então você bota objetivos, introdução, potência ativa, potência reativa, todos os tópicos que você vai trabalhar em cada slide, certo? Então você coloca e no final botei a bibliografia. Tem uma diferença entre referência bibliográfica e bibliografia. A referência é aquele texto que você usou diretamente lá na sua apresentação e a bibliografia é aquilo que você consultou para poder apresentar. Então, nesse caso, eu coloquei bibliografia e não referência bibliográfica, certo? Aí vamos lá nos objetivos da aula, né, que é aquilo que eu já tinha definido lá no plano de aula. Vou passar rapidinho aqui, que a gente já tinha visto. Na introdução, a mesma coisa, vou falar os conceitos, né, introdutórios para que eu possa iniciar minha aula. Falei o que é uma corrente alternada, vou falar da adição de elementos indutivos capacitivos, surgimento de outras formas de potência, perspectiva econômica. Então, isso é o que eu vou tratar e agora eu vou trazer de fato os conceitos, que é a potência ativa. E aí a gente vai trabalhando os conceitos. Percebam, não coloque aquele texto muito pequeno, certo? Para ficar ruim de ler. Coloque um texto num tamanho razoável. Não bote texto só para você ler. Tipo, a apresentação que tem muito texto, ela fica chata. A banca vai, com certeza, diminuir a sua nota. Então, você botou aquele texto gigantão lá de um livro e você vai ficar lendo. Isso aí não faz sentido. Tem um livro aqui que eu vou recomendar para vocês. Eu vou falar isso aqui ainda em outras apresentações, em outros vídeos, mas esse aqui, Como Falar Bem em Público. Tem um outro livro também que eu uso aqui, que é o TED Talks, que é daquelas apresentações, né, do TED, como algumas pessoas chamam.
E esses livros, eles são muito incisivos assim, em relação à apresentação de slide. Não coloque muito texto. Sua apresentação, sua fala é mais importante do que o que está escrito. Então coloque lembretes, coloque alguma figura para lembrar aquilo que você vai falar. Se você colocar o texto, a plateia, a pessoa que está assistindo você, a sua turma de alunos ou a banca que está avaliando você, ela sabe ler. Então perde o total sentido você encher de texto aquilo. Fica chato, a pessoa tenta ler enquanto você está lendo. Você quando vai ler vai ficar de costas porque o slide vai ficar atrás de você. Enfim, é uma complicação só. Então não coloque muito texto. Tente ter sempre aquela movimentação. Se a apresentação está muito atrás de você, fica um pouco de lado. Se a banca está à sua direita, fique mais à esquerda da apresentação para você poder olhar para a banca, olhar para a banca, olhar para a apresentação e interagir. Não fique parado no mesmo lugar. Tenha uma movimentação, mas também não fique andando demais de um lado para o outro, porque senão vai demonstrar nervosismo, certo? Então são muitas dicas aí, pessoal, que vocês têm que se ligar. Eu nem enumerei essas dicas, eu anotei aqui, inúmeras mesmo aqui no papel, porque são muitas coisas, eu vou lembrando aqui, dizendo a vocês, mas eu já digo a vocês que essa aula aqui, ela tá sensacional, porque são dicas que geralmente a gente não vê, né? Eu acho que tem poucos vídeos com esse tipo de dica desse jeito. Então, valorizem isso, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Ó, no final eu coloquei uma fórmula muito simples. Perceba que eu não coloquei dizendo que é cada coisa. Então, eu vou falar, certo? Então, eu vou dizer, o P é a potência ativa, o V é a tensão de fase, o I é a corrente e o cosseno de φ significa o fator de potência. Só que esse conceito de fator de potência eu não falei ainda. Então, eu vou falar na frente. Vou falar agora de potência ativa, já coloquei a figura, perceba que eu coloquei a referência da figura, certo? Perceba que está aí a fonte, Marcos, 2011, página 169. Outra coisa que eu esqueci até de falar, mas perceba que aqui embaixo nós temos a numeração do slide, slide 6 de 38. Então, isso é importante que você coloque, por quê? Porque a pessoa ela tem uma noção de quão perto está de terminar aquilo, não que vai gerar uma ansiedade, mas existe uma coisa muito importante, principalmente se você for fazer de universidade, isso aqui é obrigatório, certo? Vou colocar a numeração. Não precisa nem botar barra 38, botar só o 6. Mas isso aqui é importante porque se tiver arguição, a banca vai perguntar assim, lá no slide 6, o que é que aquilo ali significa? Nesse caso aqui não tem arguição. Mas imagina que tem, certo? Numa aula normal, você está ministrando sua aula, o aluno, professor, fiquei com a dúvida lá no slide 15. Pronto, facilitou. Quando não tem numeração, aí fica difícil de você identificar. O aluno, professor, não lembro qual era o slide, tem que eu me voltando, e aí você perde tempo indo, voltando. Então, na aula, isso aí é uma coisa que faz você perder um certo tempo quando você está ministrando, certo? Então, eu coloquei aqui uma imagem, aqui eu coloquei outra, perceba que eu coloquei com cores, eu criei mesmo, só fiz dar um print. Agora, essa imagem aqui, de fato, eu reconheço que ela não ficou muito boa, certo? Eu poderia ter melhorado a imagem. Eu percebo que o texto não está muito legal. Então, não faça isso. Coloque, se você vir que a sua imagem não está muito boa, tenta fazer. Paga alguém para fazer essa imagem aí vetorizada, mas não coloque imagem em baixa resolução, certo? Aqui, a mesma coisa, tem o que é uma carga, aqui ó, um exemplo, carga puramente resistiva, carga puramente indutiva, explicação do que é que acontece, carga puramente capacitiva, e aí eu vou agora para um exercício. E perceba que eu coloquei um exercício aqui, tem uns 50 raiz de 2. É um número que eu consigo resolver, eu já coloquei raiz de 2 de propósito para não precisar usar a calculadora. E aí eu consigo resolver lá facilmente. Eu deixei o espaço em branco aqui debaixo do slide, porque eu já escrevia no próprio quadro, certo? Lá, então eu escrevia debaixo no quadro, pegando os dados, coletando, explicando cada coisa detalhadamente para poder ficar o melhor possível. E aí, vamos, potência reativa, coloco, explico aí no caso do motor, a letra que é utilizada, bota a fórmula, e aí o triângulo das potências, vou mostrar. E cada coisa, perceba que essas figurinhas aqui no livro ela não é colorida, então eu coloquei aí desse livro, fonte do Marcos, Otávio Marcos. O que mais? Vou ter aqui, ó, enfim, eu fui colocando todo o conteúdo, perceba que eu coloquei algumas questões, ó, coloquei essas animações, não tem transição de slide, evite ao máximo aquelas transições muito animadas, aquela coisa, uma transição que é um cubo, é um passarinho, aí você bota um som, não coloque isso, pelo amor de Deus, tem uma transição seca, passou de um para o outro e pronto. Aqui algumas fórmulas, vou fazer a dedução, perceba que é tudo fórmula digitada mesmo, eu não só fiz pegar um print do livro, eu digitei no próprio PowerPoint, tem a opção de digitar fórmulas, então se você é da área de exatas, faça isso. Outro exemplo aqui com letras grandes, o espaço embaixo para poder resolver as questões. Aqui coloquei outra questão, aqui
enfim, coloquei aqui uma referência de um catálogo, fonte, VEG, e eu sempre colocando, ó, fator de potência, mais uma questão, coloquei mais uma figura de exemplo, e aqui eu criei isso aqui. Essa aqui eu não peguei de nenhum livro, eu fui criando mesmo, eu peguei a setinha, fui colocando para ficar bem didático mesmo. Pega essa seta, vem aqui, eu vou explicando que a cada coisa, o ângulo depois que vai aparecer, o novo ângulo, a comparação, e aí eu coloco a setinha. Então esse tipo de animação aqui, ela é muito boa porque ela fica muito visível, né, o conteúdo que você está mostrando. E aí coloquei em vermelho, ó, perceba que aqui na minha apresentação eu coloquei o ângulo em vermelho, coloquei um triângulo em verde, outro triângulo em preto e uma setinha em azul. Então quando eu venho para cá para a fórmula, ó, eu segui as mesmas cores, ou seja, esse tipo de detalhezinho, ele faz com que a sua aula, com que você mostre que a sua aula, você teve uma preocupação, sabe? O que é a potência reativa, que é aquela que estava ali representada com a setinha para baixo. Esse vermelho é a potência ativa, e aí vai, certo? Então, ó, aqui a gente fiz a dedução da fórmula. A dedução, eu não fiz a dedução no quadro, eu preferi deixar assim, para ficar mais rápido, certo? Mas eu fui explicando cada coisa pausadamente. E aí fui colocando, substituindo isso aqui dentro daquilo outro, coloquei material, pronto. E aqui eu fiz o quê? Um experimento. Peguei um experimento que eu fiz no laboratório e trouxe para cá os dados. Então isso aqui numa aula, se você é da área exata, da área da prática, isso vai facilitar bastante aí a sua comunicação. Porque eu estava falando sobre correção de fator de potência, trouxe o experimento da correção de fator de potência. Certo? Obviamente que nem todo mundo vai conseguir trazer isso. Eu tinha acesso ao laboratório e por isso que eu consegui fazer. Essas fotos são todas minhas mesmo, uma foto do equipamento do laboratório. E aí fiz o experimento, mostrei o cálculo, mostrei o valor experimental, o valor calculado e criei uma tabelinha para mostrar como era assim a correção, com a correção, o quanto a carga teria aumentado. E coloquei, ó, próxima aula. Na próxima aula nós vamos fazer a abordagem em números complexos das potências ativa, reativa e aparente. Isso aqui não estava lá no meu tema, então eu botei próxima aula, certo? E aí eu falo, e essa lista de exercícios aqui que eu vou passar para vocês, vai depender do tempo, né? Vou pegar o meu tempo lá e vou ver, estou com muito tempo, pouco tempo. Se tiver com muito tempo, começa a resolver uma questão, vou explicando e aí você vai resolvendo as questões. Se você vir, tá chegando o tempo, opa, tá dando 60 minutos, pronto. Então aí vocês, pronto, essas questões aqui que eu vou passar para vocês, o restante que tiver faltando aqui, você traz na próxima aula e pronto. E aí você consegue bater os seus 60 minutos. Por quê? Porque no final você ganhou esse tempo aqui da sua lista de exercícios. Então a lista, ela é muito importante. Coloquei a bibliografia aqui, a nossa bibliografia, e então eu finalizei a minha apresentação, certo? Então, fortaleça. Quando você estiver falando o seu conteúdo, fortaleça cada coisa que você fala. Por quê? Pessoal, obviamente que você não vai dominar todos os temas. É muito difícil você dominar. Eu domino com muita facilidade todos os temas que estão lá no edital. É possível? Sim, mas não obrigatoriamente. Então, quando você for fazer a sua apresentação, para você demonstrar que você tem domínio do conteúdo, eu coloquei aqui 4 coisas para fazer. Faça conexões externas, mas sem fugir do tema. Então você está falando daquele seu tema, esse tema aqui está relacionado com isso, com aquilo outro. Na prática a gente vê isso aqui, aquele canto, certo? Se possível, mostre algo prático, aplicações, como eu fiz, né? Eu botei uma aplicação prática, mostrei lá. Se você não tivesse acesso a isso, você poderia criar uma coisa como essa, ou então trazer uma análise, uma coisa prática que está acontecendo, certo? Fortaleça os seus pontos fracos. Você vê que você tem dificuldade na oralidade, procure material para você ler sobre como falar bem em público, como ter uma melhor voz. Procure no YouTube canais que falem sobre fonoaudiologia, dicas de como fortalecer. Tem algumas dicas, por exemplo, bota a canetinha na boca, começa a falar aqui, fortalece os músculos, depois você tira a caneta e fala, você vai ver que tem uma melhor dicção. Então existem várias técnicas que você pode fazer para melhorar a sua forma de falar. Fortaleça os seus pontos fracos. Então você está fazendo a sua apresentação, você diz, rapaz, essa parte aqui eu não domino bem, esse cálculo. Quando você não domina bem, isso fica expresso no seu rosto na hora que você vai falar sobre. Então, fortaleça os seus pontos fracos, porque a banca vai perceber. Na hora que você vai falar de uma coisa que você não domina muito bem, você vai desviar o olhar, você vai tentar fugir daquele assunto, você vai passar muito rapidamente sobre aquele assunto. Então, enfrente o seu medo. Qual é a dificuldade que você tem naquele ponto? Então, vá em cima daquilo, estude ao máximo para você poder chegar lá dominando aquilo. Não vá fugir. A banca vai perceber. Sou professor, eu percebo na hora que um aluno está apresentando um trabalho e ele não sabe daquele tópico. Ele está enrolando ali. Então,
Se você não sabe, procure saber, aprenda, porque a banca ela detecta tudo isso. A sua confiança ela está diretamente ligada com o domínio do conteúdo. Então você tem que demonstrar confiança. Ah, mas eu não tenho confiança. Esse é o momento que você vai fazer o teatro. Por mais que você não tenha, meu amigo, aprenda, faça um teatro como se você soubesse. Fale com propriedade tudo aquilo que você vai explicar, como se você fosse o maior especialista, certo? Então, faça o teatro mesmo, certo? Faça como se você soubesse e tem que ser assim. Treine até que você tenha confiança na sua fala. Então, tem dificuldade, insista, bata lá em cima até você conseguir. 5. Como proceder diante da banca? Primeiramente chegou, entregou, né? Tá aqui uma via para você, uma via para você, uma via para você, um para cada professor, 2 professores e o pedagogo, né? Aí depois cumprimenta a banca, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o horário da sua apresentação. Seja sempre cordial com a banca, né? Jamais seja uma pessoa rude, não fique assim, muito séria, não, chegou, boa tarde, tudo bem? Então, cumprimenta a banca normal. Não demonstre nervosismo. Você sabe, eu tô nervoso, meu Deus, é uma coisa decisiva para minha vida. Ó, não tem problema nenhum você ficar nervoso. O problema é você demonstrar o nervosismo. Ah, meu Deus, mas falar assim é muito fácil. Aquele momento ali, ele é crucial, né, para você, para sua vida. Ah, você quer passar no concurso para poder mudar de vida, enfim, mudar de emprego, não sei como é a situação financeira, mas geralmente a gente faz porque a gente quer melhorar de vida, né? Senão, se fosse para piorar, você nem faria. Então, quando você for fazer, você não demonstre o nervosismo, por mais que você esteja nervoso. Então, cuidado com os olhares, não fique olhando de lado, não fique desviando o olhar, a pessoa olhe mesmo, saiba. Quando está apresentando, você fala, boa tarde, fica ali naquela posição. Eu até coloquei mais adiante aqui, vi aqueles movimentos assim, toda hora, ficar se ajeitando, tem gente que gosta de ficar ajeitando a camisa toda hora, ficar balançando a mão, isso aqui, e você fica batendo assim, quando você for dar um exemplo, por mais é bom que você movimente a mão, agora, não movimenta muito rapidamente, movimenta assim, então esse caso aqui a gente tem isso, nesse outro caso aqui nós temos isso, mas cuidado para não fazer, a linguagem corporal ela entrega muito. Então, se você vacilar na linguagem corporal, talvez você caia muito aí no seu domínio do conteúdo, né? Na visão da banca. Então, é importante que você não demonstre o nervosismo, não atrase, pelo amor de Deus. Tem um horário que vai ser marcado lá com minutos. Então, você tem 60 minutos, você tem 5 minutos apenas para montar lá o espaço, colocar suas coisas em cima. Então, seja muito criterioso com o tempo. Chegue, como eu até falei lá, eles falam meia hora antes, chega 1 hora antes ou mais. Chegue bastante tempo antes para você não ficar nervoso. Você chegar, ficar tranquilo, a sala é aqui, estou na porta, estou esperando, certo? Então, não atrase, seja extremamente pontual. Se for usar slide, eu já falei, né? Numéricos, coloca a numeraçãozinha deles. Não use transições, como eu também falei, né? Não use essas transições de slide, porque elas podem chamar muita atenção. Tira a atenção da mensagem, passa para a própria apresentação e isso não fica legal, certo? Referencie cada imagem, já falei isso, né? E insira lá no final da apresentação. Diga que vai disponibilizar o slide para a turma. Vou disponibilizar esse slide para vocês por e-mail, pelo sistema, fala assim, certo? Dê tempo para copiar, caso você esteja escrevendo no quadro, quando você escrever, dá um tempinho. Pessoal, enquanto vocês vão copiando, eu vou falando isso aqui. Tenta fazer de forma que imagine que é uma simulação de uma aula. Se você estiver falando, você vai, vou dar 1 minuto aqui para vocês copiarem. Você fica bico fechado. Por quê? Se o aluno está copiando e você está falando, o aluno não vai conseguir prestar atenção no que ele está copiando. E aí dá dá uma confusão. Você não vai ter domínio de sala de aula. Diga que já falei, dê tempo para copiar, fale num ritmo que seja compreensível. Então tome cuidado para você não falar muito rápido, nem muito lentamente. Porque quando você fala muito rápido, a pessoa pode correr o risco de não entender o que você está falando e isso pode ser muito difícil para a compreensão dos alunos. Por outro lado, quando você fala muito lentamente, as pessoas ficam agoniadas. Por quê? Porque é muito chato. Então não fale nem muito lentamente, nem muito rapidamente. Mantenha uma fala normal, com uma certa cadência. E outra coisa, o volume. Se você é envergonhado, meu amigão, minha amigona, é o momento de você perder a vergonha, porque você precisa falar num volume que seja audível para a pessoa que está a uma certa distância. Às vezes a banca fica aqui na sua frente, tem vezes que ela fica lá no fundo da sala. Então você tem que falar num volume, não grite, mas também não fale muito baixo, porque a pessoa não possa entender. Porque se a banca não entender você,
você não tem domínio. Se a banca não está conseguindo ouvir, e aí você tem que ter uma percepção. Se na sua banca tem uma pessoa que é mais idosa, tenta falar mais alto. Você não sabe, às vezes a pessoa tem maior dificuldade de ouvir, então o professor tem que ter essa percepção. Vê aquele aluno ali não está enxergando bem, escreve com a letra maior, certo? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Não dê as costas para a banca. Está explicando? Não fique de costas. Ah, vou escrever aqui. Aí você fica totalmente de costas, escreve um texto, passa lá 3 minutos escrevendo. Aí você está perdendo tempo. Então quando você for escrever, tenta escrever. Ah, a banca está daquele lado. Ah, eu sou destro. Você escreve assim, ó. Escreve aqui e vai falando, interagindo e escrevendo. Ah, você é canhoto, a banca está daquele lado, escreve aqui. Se a banca está daquele lado, você é canhoto. Vira aqui e escreve. Ou seja, não dê as costas para a banca, não dê as costas para a sua turma, para os seus alunos, certo? Porque enquanto você faz isso, aí, se for numa situação real, ela vai os alunos jogando papel de um lado para o outro, aquela brincadeira toda que os alunos fazem, certo? Então não dê as costas para a banca, isso aqui é uma regra básica, até do teatro também, né? Uma dica também importante aqui, ó. Vocês sabem que a aula ela vai ser gravada em áudio e em vídeo. Então, quando você for fazer o seu treinamento, treine de fato mesmo, gravando a sua aula. Então, bote o seu celular para gravar, bota um webcam no computador, alguma coisa, e depois você mostra para outras pessoas, certo? Mostra para um amigo seu, olha, o que é que você acha aqui, o que é que eu posso melhorar? Mostra a outra pessoa, porque aí você gravando, você vai se ver, você vai perceber quais são as suas falhas, os seus erros, e outra pessoa melhor ainda, porque às vezes a gente não enxerga o nosso próprio erro. Evite os vícios de marcação de fala, tá? Beleza? Ok? Certo? Tudo? Tranquilo? Beleza? Tal? Então, evite esse tipo de coisa repetidamente. Ah, então quer dizer que eu não posso falar, tá certo? Não, ok? Beleza? Tranquilo? Ok? Evite aqueles termos muito informais. Mas você dizer, tudo bem? Ficou claro? Esse tipo de coisa. Você não vai ter o feedback porque a banca não pode falar nada, certo? Mas é importante, assim, para você também não ficar muito engessado. Mas cuidado para você não ficar, né? Tem gente que chama dos cacoetes. Você ficar toda hora, né? Certo. Então esse tipo de coisa é muito chato quando você está assistindo uma aula e a pessoa fica a todo momento, né? Então, pelo amor de Deus, não faça isso, senão você vai perder ponto com toda certeza. Não usem linguagem extremamente formal, certo? Não, boa tarde, a banca, eu gostaria de cumprimentá-los diante desse momento tão importante para o meu processo seletivo. Não, então evite esse tipo de coisa. Fale, isso aí é pessoal, obviamente, não sei, você é da língua portuguesa, não sei qual a sua área, certo? Mas a minha forma, né, isso tem que soar natural para você. Se você fala com a linguagem mais rebuscada, isso soa natural para você, beleza. Se não, tente falar de forma mais natural, porque não fica aquela coisa robotizada, não fica chato. Quando você tenta falar uma linguagem diferente da forma que você fala no dia a dia, tem um limite, obviamente, para isso, certo? Então, isso pode prejudicar a sua pontuação. Evite os regionalismos, né? Evite os regionalismos. Tipo, por exemplo, nós temos aqui no Ceará, ei, macho, eu vou explicar para você agora uma coisa. Não, pelo amor de Deus, não fale isso, evite esse tipo de coisa. Tá falando uma aula, apesar de não precisa ter muita formalidade, mas informalidade mais também estraga. Então, mantenha aí um equilíbrio, evite o macho, aqui no Ceará, ei, vou explicar a você um negócio agora aqui, que você vai ver, macho, velho. Esse conteúdo aqui é bom demais, macho, velho. Então, cuidado. Então, lá do Rio Grande do Norte, da minha cidade, boy, eu vou dizer um negócio aqui, essa aula, viu, você vai ver que vai ficar top, viu? Não, então, pelo amor de Deus, evite esse tipo de coisa e tira esse regionalismo aí, tenta ter uma linguagem mais neutra do ponto de vista de regionalismo, certo? Então evite roupas, vamos lá, roupas. Use roupas que sejam confortáveis, mas que sejam adequadas à situação. Confortável, eu gosto de uma camisa assim, eu fui de uma camisa social, mas uma camisa social que me dava movimentação, para poder deslocar de um lado para o outro, poder mexer aqui no computador, para poder escrever. Às vezes você vai com a camisa social e aí fica aquele negócio assim que você não consegue se movimentar, você fica desconfortável, você demonstra aquilo, certo? Então, vá com a roupa que seja adequada. Eu acho que paletó é formal demais. Mas eu sou da área do direito, beleza, certo? Eu não me sentiria à vontade de apresentar, né, de fazer a minha aula, a minha prova de desempenho didático de paletó. Eu fui de uma camisa social, calça jeans e um sapatênis. Pronto, foi assim. Cada pessoa tem a sua forma. Fico mais confortável com tênis para poder andar à vontade também. Agora, né, também tem que tomar cuidado. Vou de regata. Aí também já é paciência, né? Eu vou de bermuda.
sandália. Então, assim, evite, né? Não faça isso. Apesar de não ter no edital dizendo, gera reprovação, não tem, mas não pega bem para a banca, certo? Cuidado com acessórios que chamem muita atenção, principalmente as meninas, botar uma argola muito grande, fazer uma maquiagem pesada, um batom muito vermelho. A gente tem que tomar consciência de que o que a gente vai fazer tem que chamar atenção para o conteúdo e não para a gente. Um batom vermelho, tudo bem, se você se sentir à vontade, fica à vontade mesmo, né? Tô dando a dica aqui do que eu tenho de experiência, certo? Assim que eu já vi, esse tipo de coisa. Você tá usando uma pulseira que faz muito barulho, toda vez que você vai falar, a pulseira blim, blim, blim. Então, esse tipo de coisa tira a atenção do aluno, da banca, obviamente, da sua fala para o seu acessório. Então, se você puder evitar, melhor. Né? É melhor que a apresentação seja focada no conteúdo e não no mensageiro, certo? O foco da aula é o conteúdo e não você. É isso que eu estava falando agora. Chegando já aqui na reta final, certo? Se a banca começar a conversar, eu já vi relatos de que a banca, às vezes, ela tá nem aí. Você tá falando aqui, a banca tá assim. Tá nem prestando atenção no que você tá fazendo. E aí, isso aí pode ser uma simulação. A banca não pode ter arguição, mas ela pode fazer isso. Né? Ela não tá perguntando nada, ela tá lá assim, mexendo no celular. Então, se a banca começar a fazer esse tipo de coisa, você pode interagir com ela, que é o que acontece na sala de aula normalmente. Você vai lá, faz uma pergunta simples, uma pergunta retórica. Então, o que você acha que a gente poderia fazer numa situação como essa, isso, aquilo, outro? E aí, exatamente, é isso mesmo que eu acabei de dizer. E aí você continua, né? Sempre de forma humilde, de forma... nunca seja rude, nunca seja grosso com a banca. Por favor, silêncio. Por favor, largue o celular. Não seja doido de fazer isso com a banca, porque é ela que está avaliando você. Se você fizer um negócio desse, o cara fala, gostei dessa pessoa, não tinha abusado, né? O cabinho é abusado. Vamos esperar aí, vou tirar 10 pontos dele aqui agora. Pronto. E aí, pronto, tchau. Né? Então, cuidado, não seja grosso, não seja rude com a banca. Né? Evite, já falei isso aqui, né? Evitar os gestos muito fortes com a mão. Use uma dúvida que seria comum em sala de aula e reforce. Por exemplo, quando eu estava ministrando meu conteúdo, era um conteúdo que eu já ministrava corriqueiramente em sala de aula. Então eu sabia que quando os alunos iam fazer o cálculo, eles coloque o ângulo da calculadora em DG, degree, né? Bota lá em graus, porque às vezes a pessoa deixa em radiano e dá um problema. Então já falei, só na sua calculadora, aperte aí o botãozinho ali, segunda função, vai lá em tal lugar e faça isso. Por quê? Porque eu já sabia que aquilo ali era uma dúvida comum em sala de aula, que os alunos erravam constantemente. Então, como eu já tinha aquela experiência, eu trouxe isso para a minha aula. Apesar de não ter nenhum aluno lá segurando calculadora. Mas eu fiz isso. Eu falei, na calculadora, geralmente a turma erra isso aqui. Então, pega essa parte, faz desse jeito aqui que vocês vão evitar os erros, certo? Então, reforce isso, né? Eu uso assim, se você não for como essa minha área, da área exata, vai falar assim, geralmente quando a gente toca nesse assunto, surge tal dúvida. Então, a gente já vai sair daqui sabendo, isso aqui significa bababá, na sequência. Muitos confundem X com Y, mas percebam que se a gente enxergar dessa forma, aí você dá continuidade. Então, é uma coisa que vale tanto para a área das humanas, das biológicas, das exatas, ciências sociais e por aí vai, certo? Deixe um relógiozinho, né? Se você tiver com um relógiozinho de pulso, né? Evite ficar olhando para ele, que vai parecer que você está toda hora apressado. E a banca vai perceber que você não tem muito domínio do tempo, porque você está toda hora olhando. Se você souber olhar discretamente, você vai colocar aqui no seu pulso o relógio, e você está falando aqui, deu uma olhadinha naquela, só uma olhadinha de leve, bateu ali, você sabe que na hora que chegar ali vai ser a hora, certo? Mas não fique com o relógio no braço olhando toda hora. Agora você pode tirar o seu relógio, colocar em cima da mesa aqui, está apresentando, e você olha para o relógio, pronto. Enquanto, vamos copiar isso aqui, olhou o relógio. Ou então, na sua própria apresentação, caso você vá usar o PowerPoint, ele já marca o tempo. Então, só tenha cuidado de você começar a apresentação na hora que você for começar, de fato, a contar o tempo, porque na hora que você aperta o F5, ele já começa a contar. Então, só ter esse cuidado que vai dar tudo certo em relação ao tempo. Então, quando você estiver chegando já no ponto final da aula, distribua a lista de exercícios, como eu tinha falado, a atividade que você vai passar para os seus alunos, e responda alguma delas para você ir ganhando tempo até o final, até chegar nos 60 minutos. Né? Você sabe que tem que ser 60 minutos. Se você passar de 60 minutos, a banca pode interromper você, e se você fizer muito tempo antes, ela vai tirando lá até 5 pontos.
e dependendo da situação, ela pode entender que aquilo ali está influenciando não só na questão do tempo em si, mas o domínio da aula, então ele pode tirar uma pontuação também lá daqueles 50 e aí complicar mais ainda a sua situação. Outra coisa, né? Se você quiser deixar um celularzinho também assim, um cronômetro em cima, eu não recomendo, a não ser que você bote no modo avião, né? Porque de repente seu celular toca, aí complica o negócio. Mais duas coisas e aí a gente vai finalizar isso aqui. Antes de você se inscrever não, porque se você não for inscrito, agora é a hora de você se inscrever no canal. Então se inscreva no canal, deixa o seu like, clica no sininho e agora a gente vai para a reta final. Faltam só 2 tópicos aqui. Finalize dizendo que quer receber na próxima aula o restante das questões. Você começa a resolver 1, 2, 3 e diz, na próxima aula eu quero que você estrague. Eu tinha até falado um pouquinho sobre isso, né? E uma questão final aqui, né? Você faz ou não faz a chamada? Eu, particularmente, não fiz e não acho interessante fazer, mas cada pessoa sabe aí o que é que funciona mais para você. Eu não fiz isso, não fiz a chamada, porque eu não tinha uma lista e eu já estava passando essa lista de exercícios e eu disse, na próxima aula vocês me entregam. Normalmente a gente faz a chamada no final, eu faço a chamada no final, né? Mas como não tinha uma lista de nomes, eu achei que ficava meio estranho. Tem gente que faz uma chamada, leva uma lista lá com nomes fictícios, faz a chamada e depois finaliza dessa forma, porque aí você consegue fechar os 60 minutos exatamente no final da chamada, encerra a aula, até a próxima aula, pessoal, e pronto. E fica assim. Eu acho estranho fazer a chamada no final, mas tem gente que faz, porque você faz todos os passos de uma aula que você ministraria normalmente. Certo? Então, agora sim nós finalizamos. Se você tiver qualquer outra dúvida, peço para você deixar aqui nos comentários. Se você gostou, se você não tem nenhuma dúvida, mas se você gostou, deixa um comentário aqui, porque eu preparei esse vídeo com todo carinho para vocês, com a finalidade, mais uma vez, de ajudar você que está preparando, se está se preparando para um concurso, que já passou na primeira fase, vai fazer essa segunda, ou então que você está se preparando e ainda não sabe nem se vai passar na primeira fase, mas esse vídeo aqui, eu fiz assim, coisas do dia a dia, coisas que eu já vivenciei, com experiência de colegas, muitas coisas assim, importantes que a gente dificilmente vê em outros vídeos e eu trouxe aqui para vocês, especialmente para o canal Marx Edu. Então se inscreva no canal, deixe o seu like, clique no sininho e quando você clicar no sininho tem a opçãozinha lá, ativar notificações. Você ativa porque quando eu lançar o próximo vídeo, você já vai receber em primeiríssima mão e tudo aqui especialmente para você. Até um próximo vídeo e valeu, tchau!